Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Muito obrigado por estar me acompanhando nessa jornada. Muito obrigado por se inscrever neste canal. E muito obrigado por deixar seu like. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus é contigo. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma,
Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu me coloco na Tua presença, diante de todos os Teus filhos e filhas que assistem a esta mensagem. Não só para orar ao Senhor, buscar o Senhor, mas também para pedir ao Senhor que cada pessoa que está vendo esta mensagem, que está acompanhando esta oração, seja também alcançada pelo Senhor e que sejam assistidas pelo Senhor para receber do Senhor uma bênção especial. Nada somos sem o Senhor, Tu sabes a nossa vida, Tu conheces o nosso coração, Tu examinas a nossa mente, Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes fracassamos de modo consciente, de modo até às vezes arrogante, orgulhoso, temos agido contra o Senhor e contra a Tua vontade e contra a Tua santa lei. Perdoa-nos o pecado, Senhor, e abre o nosso coração ao entendimento da Tua palavra. Que o bom Espírito Santo agora venha nos ensinar, venha nos instruir, venha nos guiar em toda a verdade, em toda a Tua vontade. Manifesta em nós o Teu poder, Senhor. Precisamos desesperadamente e urgentemente do poder do Espírito Santo, não só agindo na gente, mas também usando-nos como instrumentos do Senhor para a salvação de outros. O Senhor não está interessado em apenas cuidar da gente, em apenas salvar a gente. O Senhor está interessado em manifestar seu poder no mundo inteiro, para que Teus filhos sejam glorificados através de Jesus Cristo. Portanto, meu Deus, neste momento nós queremos quebrantar-nos diante do Senhor, abrir, rasgar o nosso coração, para que o Senhor faça um milagre em cada um de nós e arranque o pecado em todas as suas insinuações, em todos os seus desejos, em todas as suas vontades, para que aprendamos e desejemos fazer somente a vontade do Senhor, o querer do Senhor e, acima de tudo, manifestar em nossa vida o milagre do Senhor através do poder do Espírito Santo. Pai querido, converte a gente e purifique a gente, santifique a gente, para que nós possamos, de fato e de verdade, ser um vaso, um instrumento nas mãos do Espírito Santo para a salvação de outros. Aceita a nossa oração, aceita o nosso louvor, também aceita a nossa entrega ao Senhor e aceita também os nossos pedidos. Precisamos do pão, precisamos da água, precisamos do alimento, precisamos, acima de tudo, da saúde, precisamos de ter suprida todas as nossas necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais. Então, Senhor, estende a Tua mão sobre nós, abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Nós oramos ao Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, na minha caminhada cristã, na tua caminhada cristã, você e eu precisamos desse texto de João, capítulo 20, versículo 22. Jesus, tendo dito isto, Jesus Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então eles receberam. A gente viu na última mensagem que antes de ir, eles precisavam ficar. Antes de dar, eles tinham que receber. Então essa é a questão da nossa mensagem. E nós vamos ler o texto de João 20, verso 22, para depois a gente ir para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler. Diz assim, João 20, verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, se você não receber o Espírito Santo diariamente, você não tem santificação. A santificação é obra do Espírito Santo na minha vida. O ministério do Espírito Santo é converter o Renivaldo, purificar o Renivaldo e santificar o Renivaldo. E agora, o Renivaldo purificado, o Renivaldo convertido e santificado, pode sim ser um instrumento do Espírito Santo para levar a verdade a outros. Porque na verdade eu não estou vivo, eu estou morto para o pecado, eu vivo para Deus.
E como eu vivo para Deus, agora é Deus quem manda. É Deus quem exerce toda a autoridade e todo o poder em minha vida. E esse poder eu vou levar, com o poder de Deus manifestado na minha vida, eu vou levar o Evangelho a outras pessoas. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, porque o foco da nossa mensagem está no versículo 8. Justamente, recebereis poder. Diz o versículo 6, diz assim, vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Verso 7. Jesus Cristo disse, não compete a vocês conhecer os tempos e épocas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade, ou pela sua exclusiva autoridade. Então, Deuteronômio 29, verso 29, está escrito, as coisas reveladas são nossas, são para nós, para os nossos filhos, para a nossa geração, para todos que estão conosco. Agora, as coisas encobertas, as coisas não reveladas, os segredos de Deus, é dele. E ele não tem autoridade, ele tem autoridade, mas ele não tem obrigação, digamos assim, de compartilhar os segredos dele com ninguém. E é interessante que Jesus Cristo falou aqui que essa questão do tempo, o tempo naquela época era literal. Os judeus esperavam que o cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, se cumprisse na vinda de um Messias, de um reino temporal, que esse reino, no final dos 490 anos, apareceria e assumiria o trono de Davi. E agora os discípulos fazem uma pergunta de modo literal. Já que Jesus Cristo veio, Jesus Cristo ressuscitou, morreu pelos pecados, então agora o Senhor tem a autoridade para sentar no trono de Davi, para tirar o reino das mãos dos romanos. Então Jesus Cristo disse que essa questão aqui, ele colocou o tempo como um tempo indefinido, um tempo incerto, estabelecido por Deus, para Deus e com a exclusiva anuência ou exclusiva autoridade de ação nesse tempo pelo próprio Deus. Meu querido, eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa questão aqui, desse tempo aqui, tá bem? Mas aí diz o versículo 8, vamos ler o versículo 8. O versículo 8 está escrito, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a expressão aqui, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Como assim, Renivaldo? Eles já não tinham o Espírito Santo? Tinham. Porque uma coisa é você ter o Espírito Santo agindo em você, para você, ou por você, tá bom? Então, quando o Espírito Santo ele age no Renivaldo, ele age de modo interno e externo. Aliás, o Espírito Santo não age de fora para dentro, ele age de dentro para fora. Primeiro ele terá que ocupar o coração. E ao ocupar o coração do Renivaldo, agora ele vai fazer uma reforma interna. E essa reforma interna levará o Renivaldo a práticas externas com base nessas reformas internas. Ou seja, primeiro o Espírito Santo muda o meu coração. E agora ele vai mudar a minha linguagem, ele vai mudar a minha roupa, ele vai mudar o meu comportamento, ele vai mudar meus relacionamentos, ele vai mudar meus sentimentos, ele vai mudar de dentro para fora. Então ele age em mim e por mim, interna e externamente. Mas o Espírito Santo, Deus está dizendo aqui, Jesus Cristo está dizendo aqui, que vocês vão receber poder. E quando a gente entende essa expressão aqui, ele vai dizer assim, o Espírito Santo agora, que ele está agindo em você, o Espírito Santo vai dar a vocês poder, um poder especial. Para quê?
para falar de Deus para outros. Um poder que não é todo mundo que vai receber. Na época que Jesus Cristo subiu ao céu, Atos capítulo 1, versículo 9, diz que havia 500 pessoas assistindo Jesus Cristo subir para o céu. E acredite, não foram os 500 que receberam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Todos receberam o Espírito Santo, João capítulo 20, versículo 22. Não há dúvida disso. Os 500 discípulos que estavam com Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, quando ele subiu para o céu, todos receberam, ele soprou sobre todos eles o Espírito Santo. Então todos receberam o Espírito Santo. Para quê? Para que eles se convertessem, para que eles fossem purificados, para que eles fossem santificados. Agora, diz o texto de Atos dos Apóstolos, que estavam no cenáculo, quando receberam a chuva do Pentecostes, apenas 120. Se alguém estava fora do cenáculo e também recebeu o Espírito Santo, nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, o que nós podemos dizer é que parte da igreja, dos 500 discípulos de Jesus Cristo, mais os 12 apóstolos, então, 11 apóstolos, então esses aí receberam a chuva do Pentecostes, ou a chuva temporã. E nesse aspecto, meu querido, a gente vai analisar justamente com base nesse aspecto. O Espírito Santo como manifestação interna para a minha vida, e o Espírito Santo como manifestação externa para outras vidas. Aqui não é a presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos e discípulos. É a manifestação do poder do Espírito Santo para testemunhar. Especificamente para testemunhar. E quando eu fico analisando esse texto, às vezes eu fico preocupado. Porque nós temos hoje feito muitas preparações para pregar o Evangelho. Fazemos preparação, fazemos cartazes, fazemos convites, fazemos tantas coisas para fazer programas na igreja, que não deveríamos ter programa na igreja, né? Mas deveríamos ter cultos, deveríamos ter momentos de adoração, não programas. Infelizmente, a palavra programa é muito vulgar e não representa o estilo do cristão, muito menos a liturgia espiritual. Nós temos o momento da adoração, que é um culto completo, com lição de escola sabatina e sermão. É um culto só. O culto na igreja, a gente deveria entender que o culto começa às 9 horas e termina às 11h30. É um culto só. A primeira parte do culto é uma parte mais coletiva, de debate, do estudo da lição. A segunda parte do culto, né, é o sermão da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus apresentado em forma de sermão. É um culto só. O culto de domingo, o culto de quarta-feira, o culto da terça, o culto da quinta, o culto do sábado, seja o culto da sexta-feira, é culto, é momento de adoração a Deus. Agora nós não temos programa e culto. Ou tem programa ou tem culto. Infelizmente a gente hoje tem falado até, vou para uma programação da minha igreja. A gente nunca disse que vai para o culto. Que a gente vai à igreja assistir ao culto. É lamentável isso. Mas eu quero analisar com vocês aqui 2 aspectos do texto de Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Jesus Cristo falou de um tempo indeterminado, um tempo incerto do ponto de vista humano, mas um tempo aí exclusivo de autoridade de Deus. E meu querido, no relacionamento com Deus, eu e você temos falhado justamente nesse aspecto em relação ao tempo de Deus. Veja que a pergunta dos discípulos é: será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E veja que os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus Cristo e ainda não conheciam a Jesus Cristo. E outra coisa, além de não conhecer bem a Jesus Cristo,
eles tiveram um momento especial com Jesus Cristo na última semana antes da crucifixão, e tiveram 40 dias aos pés de Jesus Cristo, recebendo instrução. Leia comigo Lucas, capítulo 24. Os discípulos não ficaram ociosos nesses 40 dias após a ressurreição. Lucas 24, versículo 45. Diz assim, ó: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. No verso 44, Jesus Cristo disse para eles que tudo o que tinha acontecido com ele foi para que se cumprisse as Escrituras. Então Jesus Cristo deixou bem claro que o reino de Deus e o reino dos céus não tinha nada a ver com o reino político. E no momentos antes de Jesus Cristo subir para o céu, os discípulos estavam perguntando para Jesus Cristo se ele ia se tornar rei de Israel, se ele ia sentar-se no trono de Davi. Existem duas coisas que a gente aprende dessa história dos discípulos com Jesus Cristo aqui no capítulo 1. A primeira, e a gente entende um pouquinho com base na história de Nicodemos. Lembra da mensagem anterior, quando eu falei de Nicodemos? A gente tem que entender uma coisa, meu querido. No relacionamento com Deus, você e eu só temos uma posição a tomar. E a posição é submissão. Então, quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz espere, é espere. É sim, mas é um sim com tempo de espera. Ou Deus diz sim para agora. Deus pode dizer sim para agora. Deus pode dizer sim, mas um sim depois. E eu já expliquei aqui no meu canal esses três sim, os dois sim de Deus. Abraão, você vai ter um filho. Abraão, tudo bem. E Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu que ele teria um filho. Agora, Deus disse que Abraão teria um filho. Sim, era para agora? Não, Abraão teve que esperar 25 anos para receber nos braços o seu filho prometido por Deus. Abraão até tentou fazer um caminho paralelo, um caminho próprio. E isso serve para a gente aqui na história dos discípulos. Porque muitas vezes eu quero mandar em Deus. Eu quero que Deus haja na minha vida para ontem. E as coisas com Deus não funcionam assim. Eu tenho que aprender a esperar no tempo de Deus. Jesus Cristo vai repreender os discípulos, dizendo: vocês não têm que se preocupar com o tempo de Deus. Porque Deus reservou o tempo para ele. Essa questão, e tempo aqui, ele está falando de tempo de Deus intervir politicamente na história para estabelecer o reino de Jesus Cristo. Mas em Daniel, capítulo 8, verso 12 a 14, está escrito que o reino, a verdade de Deus seria jogada por terra, seria pisada pelos homens, mas depois de 2.300 anos ela seria restaurada. Como os discípulos não compreenderam totalmente a profecia de Daniel, eles ficaram presos nas 70 semanas, então para eles a profecia se encerrava com os 490 anos. Não, 490 anos, agora Deus vai agir poderosamente aqui, vai tirar o reino de Israel do jugo romano e vai dar a Jesus Cristo o trono de Davi. Meu querido, quando Deus diz em sua palavra, Eclesiastes capítulo 3, que existe tempo para todas as coisas, existe tempo até para Deus. E eu já disse aqui no canal, quando Deus lançou uma profecia, e as profecias todas se cumpriram em 1844, toda a profecia de tempo teve seu cumprimento literal em 1840, 1842 e 1844. Nós temos o Apocalipse capítulo 9, que fala do Império Otomano, e que vai ter umas guerras aí, vai ter umas alianças, e alguns países iriam subjugar outros. Então todas as profecias de tempo
Daniel também, capítulo 11, fala dessas profecias, né? Então, toda a profecia de tempo se cumpriu de 1840 a 1844. Então, fechou-se o período de tempo de profecia de tempo. Então, quando Jesus Cristo diz que Deus reservou o tempo para a sua exclusiva autoridade, Jesus Cristo está falando das profecias, do tempo profético. Quando Deus mandou o profeta dizer que ia acontecer depois disso, então é a autoridade de Deus. Eu não tenho poder para antecipar a profecia, e não tenho poder para adiar a profecia. Quando Daniel disse que haveria 70 semanas até Jesus Cristo, e que no meio da semana Jesus Cristo iria morrer pelos pecados do povo, Daniel capítulo 9, verso 24 e 25, então Deus, ele se limitou no tempo. Ele se prendeu ao tempo e ele não vai agir fora do tempo, porque Deus, ele reservou o tempo para a sua exclusiva autoridade. Então ele não age fora do tempo. E no meu relacionamento com Deus, no teu relacionamento com Deus, Deus também, ele se limita no tempo. Agora não o tempo de Deus, mas o teu tempo. Porque se Deus agisse no meu tempo, meu querido, a coisa não ia funcionar bem não. Eu ia me tornar tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que eu ia cometer o mesmo pecado de Satanás. Lúcifer no céu, ele tinha autoridade, ele era a suprema autoridade no céu, era a quarta pessoa em autoridade no céu. Mas essa questão de mandar, essa questão de controle do tempo, Lúcifer não esperou Deus concretizar o projeto da redenção, e ele queria que Deus o colocasse dentro do projeto da redenção no tempo dele, não no tempo de Deus. Quando Deus vai comunicar aos anjos a morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, a rebelião no céu já estava contida. Somente depois que Deus conteve a rebelião no céu, você pode ler isso, você pode compreender melhor essa história. Lá em Ezequiel capítulo 28, versos 14 a 28, e você pode ler Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14, e também você pode ler Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9. Deus teve que conter a rebelião no céu, para depois ele manifestar que Jesus Cristo viria caso o homem pecasse. Caso houvesse pecado em qualquer mundo criado por Deus, Jesus Cristo seria o sacrifício perfeito para a redenção do ser humano. E aí, leia comigo Gálatas, capítulo 4. Essa questão de tempo é muito séria. Embora Deus ele não esteja limitado ao tempo, tá certo? Deus é eterno, então não existe contagem de tempo na vida de Deus, nos planos de Deus. Agora, em relação ao ser humano, o próprio Deus se limitou no tempo. Ele se fechou dentro de um tempo, respeitando, digamos assim, o processo, o desenvolvimento humano de crescimento espiritual. Deus não age em qualquer tempo, ele espera o nosso tempo. Por isso que Paulo diz, hoje se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não deixe Deus esperando. Apocalipse capítulo 20, não é? 20, versículo... O capítulo 3, versículo 20. Não deixe Deus do lado de fora batendo. Embora a gente sabe que Deus espera o meu tempo. Lógico que eu não tenho todo o tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar, Isaías 55, é uma advertência, além de um convite. É um convite com advertência. Cuidado, porque eu não tenho todo o tempo. Agora, Deus tem todo o tempo. Mas em relação ao processo da salvação e da redenção, ele se limitou ao tempo. Leia Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4 está escrito, olha. Vindo, porém, a plenitude do tempo, o cumprimento do tempo que Deus estabeleceu na profecia, ele enviou Jesus Cristo. Veja como Deus está preso ao tempo. Porque ele primeiro deu a profecia. Quando a gente lê
Gênesis 6, versículo 3, diz: e não agirá o Espírito Santo para sempre no homem. Isso é tempo limitado. Deus limitou o tempo do homem. Moisés, no Salmo 90, versículo 12, diz que a nossa vida é como um sopro. Nós somos limitados pelo tempo. E a nossa vida sobe a 70 anos. O que passa disso é saldo, ou é lambuja, né? É tempo extra. Por isso que a profecia de Daniel capítulo 12, ele fala de 2 tempos. Ele fala do fim do tempo e ele fala do tempo do fim. Meu querido, nós não estamos vivendo mais o tempo do fim. O tempo do fim começou, o tempo do fim encerrou-se em 1844. Nós estamos vivendo o fim do tempo. Porque se todas as profecias se cumpriram em 1844, aí se encerrou o tempo do fim. Ou seja, a partir de 1844, Deus agora não está mais limitado a nenhum tempo. Ele pode agir em qualquer tempo. Por isso, em 1888, Ellen White escreveu que Deus já poderia ter destruído o pecado e a Satanás se tão somente o povo dele tivesse sido convertido, santificado e purificado. Se a igreja de Deus tivesse passado pela conversão, pela purificação e pela santificação, Jesus Cristo já teria voltado. Isso em 1888. Portanto, a geração de Ellen White, a geração de Tiago White, a geração de Wycliffe, John Knox, não é John Knox, Smith, José Bates. Então essa geração esperaram Jesus Cristo e pregaram a Jesus Cristo para um período entre 1844 e 1850. Por quê? Porque o tempo do fim se encerrou em 1844. Nós estamos vivendo no fim do tempo, conforme Daniel capítulo 12. A profecia aponta para o tempo do fim, 1844. E a profecia aponta para o fim do tempo, pós 1844, mas sem tempo, sem limitação de tempo. Então Deus não se limitou mais ao tempo. Mas no meu relacionamento com Deus, no teu relacionamento com Deus, meu querido, aprenda a respeitar o tempo de Deus. Eu vejo que hoje muita gente tem apostatado da fé, sabe por quê? Porque não respeita e não aceita o tempo de Deus. Ou seja, se Deus não agir no meu tempo, então eu deixo a Deus. Muita gente hoje tem trocado de igreja como se troca de roupa. Por quê? Porque eu quero para ontem e Deus não me atendeu ontem, então eu não quero mais esse Deus. Por que a religião que mais cresce no mundo hoje é o ateísmo? Porque as pessoas estão decepcionadas, frustradas com Deus, porque Deus não faz o que eu quero. E lógico, se no dia que Deus puder ser controlado por mim, ele deixa de ser Deus. Ele deixa de ser Deus. Então Jesus Cristo falou aqui de um tempo incerto e um tempo exclusivo de Deus. Um tempo abstrato. Por quê? Porque Deus tem o tempo dele. Lógico que a Bíblia, nós estamos falando aqui do primeiro século, ano 31, Jesus Cristo está falando isso para os discípulos no ano 31, e as profecias apontam para 1844. Veja que é muito tempo depois. É muito tempo, meu querido, e nesse período a gente tem que pensar. Então a profecia no ano 31, ela aponta para 1844, ou seja, mais de 1800 anos depois. A gente precisa entender que Deus tem o tempo dele, de agir na história e principalmente de agir na tua vida. Você pode orar a Deus e Deus vai fazer com você o que fez com Abraão. Ele vai dizer sim agora, ele vai dizer sim, espere, ele vai dizer não. Nunca pense que o não de Deus vai se transformar em sim, ou que o sim de Deus se transforme em não. Pode ser até que se transforme em não, mas não é o que a gente vê na Bíblia. Agora, nós precisamos entender o versículo 8 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, fala aí do poder. Agora, meu querido,
E muita gente não concorda comigo, infelizmente, muita gente não concorda comigo, mas é o que está na Bíblia. O que nós vamos receber não é um novo Espírito Santo. Não é mais uma vez o Espírito Santo veio no Renivaldo, saiu do Renivaldo, agora ele volta para o Renivaldo. Não, não é nada disso. O Espírito Santo agora vai fazer com que o Renivaldo exerça um poder tão extraordinário, mas tão extraordinário, que ele será capaz de converter a Samaria inteira ao Evangelho. Eu já fiz semana de oração, já fiz evangelismo de 30 noites, já fiz evangelismo de 90 noites, já fiz evangelismo de 40 noites, de 50 noites, e 2, 3, 10, 20, 50 pessoas se batizaram. O batismo maior que eu tive no evangelismo foi 96 pessoas. Foi 96 pessoas num evangelismo só. Agora imagine, se eu tivesse uma porção plena do poder do Espírito Santo. Imagine, Jonas chegou em Nínive e fez uma mensagem. A mensagem durou 40 dias, viu? O sermão de Jonas durou 40 dias. E o sermão de Jonas era só isso. Ainda em 40 dias Nínive será destruída. Essa era a única mensagem que Deus autorizou a Jonas pregar em Nínive. E ele só pregou isso. Durante 40 dias, Jonas passou de porta em porta, de rua em rua, de bairro em bairro, de praça em praça, de sinagoga em sinagoga, dizendo: Deus vai destruir Nínive em 40 dias. 40 dias e Nínive será destruída. Aí vamos contar, contagem regressiva. 40º dia, Jonas disse: Nínive será destruída. 39º dia, Nínive será destruída. 10º dia, Nínive será destruída. E aí o povo começou a ouvir. E o Espírito Santo começou a se mover no meio daqueles 120 mil habitantes de Nínive. E nenhum deles foi destruído. Por quê? Porque diz o texto de Jonas, capítulo 4, que a cidade inteira se converteu ao Senhor. Com jejum, com choro, com pano de saco e cinza. Eles se humilharam diante de Deus, pediram misericórdia e pediram a Deus para não destruir a cidade deles. Uma mensagem converteu 120 mil pessoas. Uma mensagem de Pedro, vamos para Atos capítulo 2, verso 39 a 42. Veja, verso a 41, desculpe, né? Verso 39 a 41. Pois para vocês outros é a promessa para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para todos os que o Deus está chamando. Verso 40. Muitas outras palavras, com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava a eles para que salvassem-se dessa geração corrupta e perversa. E verso 41 diz que 3.000 pessoas aceitaram um sermão de Pedro. E quem era Pedro? Vamos falar um pouquinho sobre Pedro. Quem era Pedro, meu querido? Pedro era um homem comum. Inclusive, foi usado pelo diabo, Mateus capítulo 17, né? Pedro foi usado pelo diabo para impedir Jesus Cristo de ir para Jerusalém ser crucificado. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Pedro fazia parte de uma panelinha que queria ser mais importante entre os discípulos. Pedro chegou a fazer uma coisa absurda, que foi prometer aos judeus que Jesus Cristo iria pagar imposto. Veja a arrogância de Pedro. Mas esse Pedro arrogante, esse Pedro insubmisso, esse Pedro não convertido, esse Pedro orgulhoso, presunçoso, incrédulo, ele recebe o sopro do Espírito Santo. João capítulo 20, verso 22, ele recebe o sopro do Espírito Santo. E aí Jesus Cristo, no capítulo 20, aí, 21 de João, você vai ter o encontro pessoal de Pedro com Jesus Cristo. Naquele encontro pessoal com Jesus Cristo vai soprar sobre Pedro o Espírito Santo e vai dizer a Pedro: Pedro, você me ama? Eu tenho um ministério para você. Pedro, você me ama? Eu tenho uma missão para você.
Pedro, você me ama? Eu tenho um pastoreado para você. Então Pedro tinha um ministério de ajudar a igreja que estava nascendo, né? Ele foi um dos pastores ali da igreja. Ele recebeu um pastoreado, né? E a palavra pastorear tem que ver com disciplina, tem que ver com correção. Lê a 2 Pedro, você vai entender o que eu estou dizendo. 2 Pedro, ele vai falar pesado com os irmãos, para que os irmãos entendam que a vida cristã é mudança, é crescimento espiritual. Ele vai receber esse pastoreado. E ele vai receber a missão. A missão de buscar ovelhas perdidas no mundo inteiro. Agora imagine o Pedro medroso. Lembra da história lá que Pedro andou sobre as águas? Ele teve medo. Ele teve medo de uma mulher para negar a Jesus Cristo. Então esse Pedro medroso, agora ele se torna poderoso. Não medroso, mas poderoso. Ousado. Leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Veja o Pedro, que antes ele tinha medo dos judeus. Lucas capítulo 20, 24, verso 19, diz que ele estava com medo dos judeus antes de ser batizado pelo Espírito Santo, para que ele fosse plenamente convertido, purificado e santificado, e antes dele receber o poder do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo para a pregação do Evangelho, ele vivia esse medo, essa insegurança, essa incerteza e as picuinhas entre os discípulos. Mas aí no capítulo 5, verso 27 em diante, trouxeram Pedro e João ao Sinédrio, né, e os apresentaram ao sumo sacerdote, e esse os interrogou, dizendo: expressamente nós ordenamos a vocês que não preguem, não falem, nem anunciem o nome de Jesus Cristo em Jerusalém. Observe, as autoridades do povo, sacerdotes, judeus, fariseus, saduceus, helenistas, líderes do povo estavam ali reunidos, dizendo para eles: não fale de Jesus, não pregue Jesus, não anuncie Jesus Cristo. Não fale de Jesus Cristo, não anuncie Jesus Cristo, não pregue Jesus Cristo. O Pedro medroso baixaria a cabeça e disse: sim senhor, sim senhor. Porque ele disse para a empregada lá no pátio de Pilatos, né? No pátio de Herodes: eu não conheço esse homem. Agora o Pedro, que foi batizado pelo Espírito Santo e que foi cheio da plenitude do Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Essa expressão afirmar aqui é dizer com segurança. Eles falaram com certeza, com a segurança que ninguém pode questionar. Diz o Senhor: importa a gente obedecer a Deus, não a vocês, não aos homens. Verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, a quem vocês mataram. O Pedro lá de Lucas 24, verso 19, não teria coragem de abrir a boca para dizer que os judeus eram assassinos. Agora esse Pedro, ousado, sob a autoridade do Espírito Santo, ele diz: nós vamos obedecer a Deus, não a vocês. E vocês mataram a Jesus Cristo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ele não tem medo de dizer que Jesus Cristo ressuscitou. Lá estavam os saduceus que não acreditavam na ressurreição. Então Pedro não tem medo de dizer diante dos saduceus: Jesus Cristo ressuscitou. E verso 31. Porém, Deus o elevou à destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento dos pecados. Ora, o nosso testemunho, nós somos testemunhas desses fatos. Do ministério de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo. Então Pedro se torna agora uma autoridade diante do povo. Ele não vai negar que Jesus Cristo é a salvação,
que Jesus Cristo é o Senhor da glória ressuscitado, que foi morto pelos judeus. Mas Deus perdoou Israel, dando a eles o arrependimento. O próprio Deus deu a eles o arrependimento. Através de quem? Do Espírito Santo. Então Pedro oferece esperança para esses homens. Se você continuar lendo aí o texto, você vai observar que esses homens reconheceram que eles estavam com Jesus Cristo, que eles não podiam fazer nada contra esses homens, porque eles falavam na autoridade de Jesus Cristo. É isso, meu querido. Então, nesses dias finais, nós não estamos mais precisando do batismo do Espírito Santo, porque esse batismo, ele é diário. Eu preciso agora da dotação, da plenitude do Espírito Santo, ou do poder pleno do Espírito Santo, para levar a última mensagem de advertência ao mundo. Deus está preparando um povo para encontrar-se com Jesus Cristo. E eu sou o instrumento escolhido por Deus. Quando Jesus Cristo disse, vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo agindo neles e por eles. Agora eles precisavam do Espírito Santo agindo através deles para alcançar os outros. É isso que o Espírito Santo está esperando hoje. E com relação a esse tempo, infelizmente, Deus, ele tem sido paciente. Ele não tem obrigação. Mas como eu disse na mensagem, o Espírito Santo, ele se limita no tempo, do meu tempo, pacientemente. Diz a Bíblia que Deus é paciente, não é? Ele é longânimo. Salmo 103, né? Salmo 104, diz que Deus é longânimo para conosco. 2 Pedro também diz que ele é longânimo. A longanimidade de Deus, a paciência de Deus, Romanos capítulo 2, versículo 2 a 4, fala dessa paciência de Deus a ponto de respeitar o meu tempo. Se Deus respeita o meu tempo, por que eu não posso respeitar o tempo de Deus? Meu querido, minha querida, nós precisamos mudar. Nós precisamos agora buscar desesperadamente e urgentemente o Espírito Santo. Eu quero ler o último texto da Bíblia para a gente fazer a oração. Capítulo 7, versículo 7 em diante. Leia comigo. Né? Diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. E quem busca encontra. E quem bate, as portas lhe serão abertas. Qual de vocês é o homem que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir Ora, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais Deus, o Pai, o vosso Pai, dará a vocês o Espírito Santo a todo aquele que o pedir. Deus quer fazer o que comigo? Ele não quer me dar agora o Espírito Santo. Ele quer me dar a plenitude do Espírito Santo. Mas Deus respeita o meu tempo. Para que eu aprenda a depender do tempo de Deus. Lógico que primeiro Deus precisa fazer essa obra no coração do Renivaldo. Deus precisa fazer uma obra interna, obra externa, para que agora, quando Deus completar essa obra, Ele realize uma obra extraordinária através do Renivaldo. Meu querido, nesses 36 anos de adventismo que eu tenho, 37 anos de cristão, você acha que não é angustiante para mim perceber tudo que está acontecendo à nossa volta? Será que o mundo não está precisando de Deus? E Deus, Ele não vai fazer sozinho. Deus não age sem o ser humano. Eu tenho dito no meu canal aqui, Deus age em nós, Ele age por nós e Ele age através de nós. Deus trabalha para a gente. Para que a gente agora se torne instrumento dEle para a salvação de outros. Para que Ele possa trabalhar na vida de outros. E aí, você, o que você tem feito? Nas últimas mensagens eu tenho perguntado, o que você vai fazer com essa mensagem?
Você ouviu a mensagem. O que é que você vai fazer agora? Então, meu querido, desesperadamente, urgentemente, busque o Espírito Santo. Busque esse batismo diário. Porque somente aquele que for batizado diariamente, somente quem receber a chuva temporã, será capaz de ser instrumento de Deus na chuva serôdia. Somente recebe a chuva serôdia quem recebeu a chuva temporã. Os discípulos tiveram que ser batizados com o Espírito Santo de modo individual e pessoal. Somente depois eles foram batizados com a plenitude do Espírito Santo para levar o Evangelho a outros. Jesus Cristo diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Eles só puderam receber a chuva serôdia porque eles receberam a chuva temporã. Eles só receberam a plenitude do Espírito Santo porque receberam o batismo diário do Espírito Santo. E eu e você? Queremos ver Jesus Cristo voltar? Queremos preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo? Queremos anunciar Jesus Cristo com ousadia? Então, meu querido, peça, busque, bata, insista, e Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, estamos na tua presença, meu Deus, e queremos te agradecer porque o Espírito Santo ainda insiste conosco. Ele ainda respeita o nosso tempo e espera, porque o Senhor é paciente, o Senhor é longânimo, o Senhor é bondoso. Então, Senhor, ajude-nos a também respeitar o teu tempo, mas acima de tudo, Deus, ajude-nos a buscar enquanto nós temos tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar, é o convite do Senhor. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, para que nunca mais negligenciemos o tempo, porque Paulo disse que é hora de nós despertarmos, é hora de acordarmos, é hora de ressuscitarmos dessa morte espiritual. Por favor, Senhor, converte a gente, purifique a gente, santifique a gente, porque nós queremos da plenitude do Espírito Santo. Então, dê-nos a plenitude do Espírito Santo. Nós oramos, nós te agradecemos, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.